Por isso, é na instalação de um terceiro termo. A gente viu o primeiro é o engajamento na análise em troca da interlocução. O segundo é a intersubjetividade. O terceiro termo vem agora. É na instauração de um terceiro termo que a descoberta freudiana do inconsciente se esclarece em seu verdadeiro fundamento e pode ser formulada de maneira simples nos seguintes termos. 2 pontos. O inconsciente é a parte do discurso concreto como transindividual. Transindividual é que vai além do considerado individual, do que ultrapassa aquilo que pertence ou diz respeito somente a uma pessoa, sendo de interesse coletivo ou de uma coletividade, que falta a disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso consciente. É o que está faltando para ele restabelecer a continuidade do discurso consciente. Assim, desaparece o paradoxo apresentado pela noção de inconsciente, aquele nem, se a relacionarmos com uma realidade individual, porque ele não está hipnotizado. Ele tem, é um outro que cada um de nós temos em nós mesmos. Pois reduzi-la à tendência inconsciente não é resolver o paradoxo, a não ser eludindo a experiência, eliminando, excluindo, etc., que mostra claramente que o inconsciente participa das funções da ideia ou até do pensamento. O inconsciente está em tudo quanto é canto. É nisso que Freud claramente insiste quando, não podendo evitar no pensamento inconsciente a conjunção de termos contrários, dá-lhe o viático desta evocação. Vocês lembram que o viático é da liturgia católica, é aquela comunhão que é dada para o camarada que já está falecente, né? Já é vestibulando de defunto. Sit venia verbo, com o perdão da palavra, é uma nota. Do mesmo modo, obedecemos a ele ao rejeitar com efeito a falta para com o verbo. Verbo aí é a palavra. Mas o verbo realizado no discurso, que corre como o anel de mão em mão para dar ao ato do sujeito que recebe sua mensagem o sentido que faz desse ato um ato de sua história e que lhe dá sua verdade. Verdade é o que desvela, revela, vela de novo, aparece e desaparece, né? Por conseguinte, a objeção de uma contradição em termos, quer dizer, nos termos também é mot, é palavra, levantada contra o pensamento inconsciente por uma psicologia mal fundamentada, aquela que se opõe aos sintomas, que se opõe aos lapsos, etc., né, das palavras que ele considera que houve um erro na palavra, não, houve um lapsus linguae. Uma psicologia mal fundamentada em sua lógica cai por terra com a própria distinção do campo psicanalítico, na medida em que ele manifesta a realidade do discurso em sua autonomia. E o "e por se move", que é "e ainda se move", ainda assim se move, né? Do psicanalista, une-se ao de Galileu,
em sua incidência, que não é a da experiência do fato, como é o caso do Galileu, mas a do experimentum mentis, quer dizer, da experiência mental. O Galileu, ele ia morrer lá, né? Porque ele falou que era a Terra que girava em torno do Sol. E aí ele é liberado, fala que não, que mudou de ideia e tal, mas aí quando liberam ele fala, é por se move. Tipo assim, a Terra, na verdade, ela ainda se move. E é isso que ele fala que Lacan, ou que Freud, e ele tem a mesma força de reconhecer essa. Um está reconhecendo que o descentramento da Terra, né? E Freud descentra o homem. O inconsciente é o capítulo de minha história que é marcado por um branco ou ocupado por uma mentira. É o capítulo censurado, mas a verdade pode ser resgatada. Na maioria das vezes, já está escrita em outro lugar, qual seja. Travessão, nos monumentos. E esse é meu corpo, isto é, o núcleo histérico da neurose, em que o sintoma histérico mostra a estrutura de uma linguagem e se decifra por uma inscrição que, uma vez recolhida, pode ser destruída sem perda grave. Em outro pedaço, nos documentos de arquivo igualmente, e esses são as lembranças de minha infância, tão impenetráveis quanto eles, quando não lhes conheço a procedência. No outro, na evolução semântica, e isso corresponde ao estoque e às acepções do vocábulo que me é particular, bem como ao estilo de minha vida e de meu caráter. Outro ponto, nas tradições também, ou seja, nas lendas que, sob forma heroicizada, veiculam minha história. Outro, nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que o enquadram e cujo sentido minha exegese restabelecerá. Muito bem, ficamos por aqui.